Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Hoje nós iremos falar sobre feitiçaria. Existe na igreja evangélica? A Bíblia, ela vem aí dizer para nós que Deus condena toda prática de ocultismo, necromancia, umbanda, espiritismo, kardecismo, todo tipo de hipnose, para toda a parapsicologia em si, a Bíblia condena. A palavra de Deus diz para nós que Saul, ele perdeu a sua posição de rei porque ele foi consultar uma necromante, né? Foi consultar uma feiticeira, a feiticeira de Endor. E nós vemos que a ira de Deus foi tal com ele, porque ele já havia pecado, apresentando um holocausto, a qual só era destinado para que o sacerdote fizesse, imolasse o cordeiro e apresentasse o holocausto a Deus. Ele foi e colocou a mão dele, sangrenta de homem de guerra. E depois ainda foi consultar e não esperou na resposta de Deus. Então a palavra de Deus ela é muito clara quanto a isso. Nós vemos uma passagem que eu vou citar para você que é em Atos 16 e diz assim: aconteceu que indo para um lugar de oração, quem? Os discípulos. Saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito e que a usava para prognosticar eventos futuros. Desta forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores, por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e aos discípulos, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. E finalmente Paulo, irritando-se com aquela atitude, dirigiu-se ao espírito imundo e o repreendeu, exclamando: ordeno-te a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Essa passagem bíblica vem falar para nós de uma moça que ela recebia um espírito contrário. Olha, ela estava falando alguma mentira? Não. Por vezes o adversário usa algumas partes de verdade para incutir a sua mentira. Ali ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Olha só. E não era para dizer assim: puxa, ela está nos elogiando, então vamos, deixar ela quietinha. Não. Deus deu entendimento a Paulo, que repreendeu o espírito maligno. E porque ela dava lucro para os seus senhores, passou eles então a ser perseguido por aqueles homens. Porque saindo o espírito da moça, ela não tinha mais como adivinhar. Também a palavra de Deus fala em 1 Samuel 15, 23, que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como o pecado de idolatria, e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também rejeita a ti, para que não sejas mais rei. Aqui a feitiçaria é considerada um grave pecado. Então está dizendo, olha, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Quando nós nos rebelamos contra a genuína palavra de Deus, quando nós nos rebelamos contra as ordens de Deus, ela se torna até uma feitiçaria. E a obstinação, uma pessoa obstinada, como o pecado da idolatria. Saul foi obstinado e se rebelou e foi fazer o que não era para fazer. Nós vamos falar aqui um pouquinho, rapidamente, sobre dois tipos de espíritos que existem muitas vezes na igreja evangélica. A feitiçaria imperando dentro da igreja evangélica. Eu tenho visto aí, até coloquei no Facebook, existe feitiçaria dentro da igreja evangélica? Muitas pessoas disseram sim. Muitos falaram sobre pastores que até ejacular na boca das servas, das irmãs, dizendo que era uma ordenança bíblica. Outro que pegava a água, chacoalhava, gargarejava a água e cuspia na boca do outro. Outro deitado em cima de um monte de vassoura, dizendo que aquelas vassouras estavam abençoadas e ungidas e que as pessoas iriam para suas casas varrer, que todo mal que estivesse dentro da casa sairia. Outros entregam rosa ungida, lenço ungido,
e uma série de rituais. Minha gente, o que a gente tem que entender é que os rituais e muitas coisas até que imitam o que aconteceu no passado, isso foi abolido. É uma lei que foi tirada. Jesus já veio para cumprir todas as coisas. Tanto é que o holocausto que era feito com o cordeirinho foi abolido. Ele morreu, se entregou e foi feito um único sacrifício perfeito para nos salvar. Agora, missionária, como é que nós podemos ser abençoados? Obedecendo a palavra. É muito claro lá em Deuteronômio quando diz: se você obedecer diligentemente, obedecer e observar os meus mandamentos, observar a minha lei, que é os 10 mandamentos, que é a lei moral, se você observar a minha palavra lá em Gálatas, em Efésios, que está dizendo sobre a imoralidade sexual, sobre o adultério, sobre a prostituição, sobre os vícios, sobre as palavras torpes e tantas coisas que às vezes o ser humano faz. Se nós nos abstermos e obedecermos a palavra de Deus, a Bíblia diz: todas as bênçãos desse livro te alcançarão. Vem atrás de você, você não tem que correr atrás de nada. Agora, se desobedecer, você pode levar para casa uma caixa de lenço ungido, que não vai te valer de nada. Você pode levar 1 litro de óleo ungido, que não vai te valer de nada. Nós temos até um vídeo aqui falando sobre o óleo ungido que foi banalizado. O óleo não faz nada, quem cura é Deus, o milagre quem faz é Deus. Agora fica um bando de cristãos, se dizem cristãos, né? De evangélicos, que adotam todo tipo de campanha, para quê? Para angariar fundos para suas igrejas. Primeiro que nós vamos ver é o espírito do anticristo, que quer a glória para si. Isaías 14, versículo 14 diz: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás, Lúcifer, já quis ser igual a Deus. Ele quis a glória para si e ele levou a 1/3 dos anjos com ele por conta dessa rebelião. Muitos estão aí, querem receber fortunas para pregar uma palavra que não é deles, uma palavra que é de Deus. Aí coloca a mão na cabeça das pessoas, unge essas pessoas com óleo, ensaboa a pessoa de óleo, mas não ensina que Jesus, você tem que aceitar Cristo como teu único e suficiente Salvador para a salvação e remissão dos teus pecados. É necessário você se abster das coisas que são desagradáveis, a qual a palavra de Deus ensina, para que você possa ter a sua salvação garantida. Porque é uma luta diária da carne contra o espírito. Então, campanhas enormes são feitas, várias campanhas, campanha para cura, campanha para libertar, campanha para prosperidade. Pegue a chave, leva o carro, leva a casa, mas obediência que é bom, nada. E pode ter certeza que muitas pessoas que querem receitas prontas e querem facilidade vão nesses lugares, porque o espírito do engano está lá. A pessoa faz até um show gospel, ela faz um show, ela ministra, ela fala muito lindo, todo mundo se impressiona com a forma que fala, todo mundo se impressiona com a forma que canta, mas nem a vida dessa pessoa está no altar. Muitos pesquisam a internet, pesquisam o Facebook, aí dá número de RG, o nome dos filhos, o nome do pai, o nome do periquito, do cachorro, a rua que mora, o número da casa. Gente, para com isso. Revelação é uma coisa séria. Para de usar o engano, porque uma hora, como Satanás foi lançado de lá do céu e agora o lago de fogo está reservado a ele, a pessoa vai ter uma consequência. Não adianta. Ela está usando aí, sendo usado pelo espírito do anticristo, fazendo um monte de prodígio, sapateando, fala em línguas, que eu não sei para que tanto falar em línguas, ministrando na vida das pessoas e falar uma palavra certa e 10 em línguas, que a língua só é para edificar a si mesmo e para orar em espírito com Deus. Para quê? Para se promover, para trazer a glória para si. A palavra de Deus diz em Mateus 24, versículo 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos.
é o espírito do engano. Se possível, enganaria os escolhidos. Então, além do espírito do anticristo, que quer a glória para si, quer ser ovacionado, quer carro blindado, vai para o hotel X, vai ganhar Y, vai fazer, vai acontecer, e aquela ruma de gente atrás, que não se conserta, e que quer a coisa na varinha de condão, num passe de mágica, e Deus vai cobrar, tanto de A quanto de B. Tanto de quem está lá na frente se promovendo, quanto daquele que não está com a sua vida no conserto e que quer receber a bênção de qualquer forma. A palavra de Deus ainda diz assim, em 2 Coríntios 11, versículo 13 e 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo ser apóstolos de Cristo. E isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça ou se transfigura de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça, a fim de que o fim deles será o que as suas ações merecerem. Então aqui está dizendo, tais homens são falsos profetas, obreiros enganosos, fingem ser apóstolos, tentam engodar o povo, enganar o povo. Gente, examina a palavra de Deus, porque é ela que testifica de Deus e do seu poder. Examina, seja sincero com Deus. Precisou de alguma coisa? Põe o joelho no chão, cai no pó, fala com Ele que Ele vai te abençoar. Ele garante a tua vitória. Mas para de correr de lá para cá, atrás de um povo que só está usando o espírito do anticristo e o espírito do engano para se promover, para ganhar dinheiro. Virou um comércio, virou uma profissão, e a palavra de Deus diz, de graça você recebeu, de graça você dê. Boa coisa é você ter coisas boas para dar para o teu próximo, palavras que edificam, profetizar na vida da pessoa a bênção, falar quando Deus te ordena falar e calar também quando Ele não ordenou. Então, hoje foi só para a gente ter aí uma pequena ideia. Depois nós vamos falar ainda a respeito, na próxima semana, vamos procurar mais conteúdo a respeito desse tema e nós vamos trazer. Deixe os seus comentários, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo e compartilhe a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente final de semana. E fica para ti um forte abraço da missionária Deise. Até mais.